Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura condicional da linguagem Python. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e conteúdos. A estrutura condicional eu vou falar aqui nas palavras if, elif e else, que significam se não se e se não. Nós utilizamos a estrutura condicional para verificar, por exemplo, se uma determinada condição lógica é verdadeira ou se ela é falsa. Sempre que eu faço um teste com a condição com o condicional, ela resulta em verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, nós podemos verificar se o número, a variável x, tá, ela é maior do que 5. E essa seria uma expressão matemática para valores que eu vou entrar na variável x. Qual é a sintaxe da minha estrutura condicional na linguagem Python? Eu tenho a palavra reservada if, a tradução dela do inglês é se, a minha expressão lógica que vai ser testada e dois pontos. Depois dos dois pontos, eu trago o comando que eu quero que aconteça ou comandos. Então aqui eu trago um exemplo, tá, onde nós vamos testar se um determinado número inteiro é maior do que 5. Criei a variável x, com ela recebendo a entrada, com o comando input. Então eu digo aqui, entre com o número inteiro de 0 a 10, transforma esse número para inteiro. E depois eu vou para a minha estrutura condicional, onde eu faço o teste if x maior que 5, dois pontos. Eu posso ler essa minha estrutura condicional da seguinte forma: se o meu x for maior que 5, então eu vou printar na tela que a variável, x, que é um número inteiro, é maior que 5. Perfeito? Então eu vou executar aqui o programinha, já adiantando para vocês uma questão que é muito importante. Observem que todos os comandos que vão estar dentro aqui do nosso if, eles vão estar identados. O que significa isso? Reparem que existe um recuo, ou um avanço aqui desse meu comando dentro da estrutura, certo? Então, esse avanço aqui do meu print, em relação ao if, considerando isso com relação aqui ao lado esquerdo da tela, mostra que esse meu comando print está dentro desse if. Tá? Então ele entrou em execução aqui, eu vou colocar o número agora. Então olha só, eu vou entrar com o número, por exemplo, número 6, certo? Dei um Enter e ele printou para mim que 6 é maior que 5, ok? Aí eu vou fazer um segundo teste. E agora eu vou entrar com o número 4. Dei um Enter e ele acabou que ele não imprimiu nenhum item. Por quê? Porque 4 não é maior que 5, então ele não executou o comando que estava dentro do if. Certo? Bom, o que eu faço agora? Eu refiz aqui o exemplo, só que agora eu utilizei, além do if, eu utilizei também o else. Else significa se não. Então o que eu faço agora? Se x é maior que 5, os dois pontos significam então, eu printo que o valor que eu entrei é maior que 5. Se não, o número que eu entrei, obviamente, é menor que 5, certo? Muito bem, então coloquei em execução e eu vou entrar aqui com o número 8, dei o Enter, 8 é maior que 5. Aí eu vou executar de novo e vou colocar aqui o número 3. E ele printou para mim que 3 é menor que 5. Mas e agora se eu colocar aqui o número 5? Olha só o que vai acontecer. Entrei com 5 e ele printou para mim que 5 é menor que 5. Mas nós sabemos que 5 não é menor que 5. Então, ainda essa minha lógica aqui ela não está completa, tá? Porque ela ainda está gerando um erro.
Aonde que eu vou solucionar esse erro? Nesse próximo exemplo aqui, ó. Quais são as possibilidades que eu tenho? Eu posso ter um número que ele é maior que 5, e aí agora eu trago a estrutura elif, que significa else if. Ou seja, se x for maior que 5, então eu pinto que ele é maior que 5. Se não, se o x for igual a 5, eu pinto que ele é igual a 5. Se não, né, se ele não é maior, se ele não é igual, ele só pode ser menor que 5. Tá? Então, com esse exemplo aqui, é um exemplo bastante simples, mas ele mostra como utilizar as palavras reservadas da estrutura condicional, né? O if, o elif e o else, certo? Vou colocar então aqui uma execução, né, para a gente testar a lógica, e aqui eu vou colocar primeiro o número 9, ó, e ele printa aqui 9 é maior que 5. Aí eu vou colocar o número 5, e ele colocou que 5 é igual a 5. E por último, eu posso fazer um teste aqui de um número menor. Por exemplo, 0. 0 é menor que 5. Perfeito? E agora eu tenho todos os casos aqui possíveis, né? E eu estou imprimindo uma afirmação coerente, certo? Um outro exemplo bem interessante, eu já falei desse exemplo nesse vídeo que eu vou deixar para vocês aqui o link, que nós podemos testar se um número é par ou ímpar, utilizando o operador porcento, né, que é o operador módulo ou resto da divisão. Tá? Se nós utilizarmos esse operador em conjunto com a estrutura condicional, até eu verifiquei aqui, ó, que eu deixei, tem que botar um espacinho aqui, conjunto com a estrutura condicional, tá corrigido. Se nós utilizarmos então o operador porcento em conjunto com a estrutura condicional, a gente pode determinar, né, se o número que eu entrar ele é par ou ímpar. De que forma que nós vamos fazer isso? Se vocês quiserem revisar também aqui o Colab que eu fiz, onde tem a explicação sobre o operador porcento, eu já deixei um link aqui para vocês, tá? Então eu vou compartilhar depois o link desse Colab. Se você clicar aqui, vocês podem acessar o Colab, onde tem aí a explicação do módulo porcento, certo? Bom, então aqui no programa o que eu faço? Eu entro com um número, chamei ele de n, transformo ele para inteiro, né? Peço para o usuário, né, para entrar com esse número e a gente vai determinar se ele é par ou ímpar. Aí eu utilizo o operador porcento, que ele vai fazer o quê? Ele é o resto da divisão por esse número. Então, por exemplo, o número 4. 4 dividido por 2, o resto da divisão, né? 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, 0. Qualquer número par, ele vai ter o resto da divisão igual a 0. Então, se o meu número, operador, né, módulo, em relação a 2, ou seja, se o resto da divisão do meu número por 2 é igual a 0, o meu número é par. Nesse caso, só tem duas possibilidades, ou o número é par ou ele é ímpar. Então, se isso aqui acontece, ele é par. Se não, ele é ímpar. Vamos executar. Vou entrar aqui. Opa, deixa eu ver aqui, saiu um pequeno erro. Entre com o número, ímpar, 2 pontos, cn%2, 0. Invalid literal for int of base, entre com o número inteiro para determinar. O if está correto, o print está correto. Deixa eu só entender aqui. Ah, sim, eu coloquei, olha só, coloquei aqui ó, o int, tá? Só que eu não coloquei depois do int o nosso, né, input. Acabei esquecendo de colocar o input aqui, ó. Muito bem, agora vou rodar de novo. Tinha faltado o input ali. Olha só, entre com o número inteiro, né, para determinar se ele mesmo é par ou ímpar. Vou colocar aqui o número 7. Enter, o número 7 é ímpar, certo? Vou rodar de novo, vou colocar aqui o número 16. O número 16 é par. E assim vocês podem fazer quantos testes forem necessários, tá? Por exemplo, o número 22, par. Perfeito? E eu deixo para vocês aqui uma atividade sugerida.
Qual que é essa atividade? Vocês podem solicitar ao usuário para que ele informe o nome e o ano em que ele nasceu. Tendo o ano que ele nasceu, né, sabendo que vocês estão, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos aí no ano de 2023, tá? Nós podemos pegar o ano que nós temos, né, subtrair do ano que o usuário nasceu e nós podemos determinar a idade dele, tá? Então, eu sugiro que vocês façam essa pergunta, o usuário entra com o nome e com o ano que nasceu. E depois vocês vão printar na tela para ele o seguinte: fulano, tá? Você tem tantos anos e é maior, né, ou menor de idade. Como é que a gente vai determinar se ele é maior ou menor de idade? Aí nós podemos utilizar a estrutura condicional para determinar, né, se ele é maior ou menor de idade. Se gostou do vídeo, deixe seu like, suas críticas e sugestões nos comentários.